Seja bem-vindo à aula do módulo 03, do curso de Garçom e Garçonete. Nesta aula, você vai aprender mais sobre as bebidas e como servi-las de forma adequada e profissional. As bebidas são um elemento importante em qualquer estabelecimento, seja um bar, um restaurante ou um hotel. Elas podem acompanhar as refeições, os petiscos ou serem consumidas sozinhas. Por isso, é essencial que os garçons saibam como servir cada tipo de bebida de forma adequada e profissional. Você vai conhecer os principais tipos de bebidas servidas em um estabelecimento, como destilados, licores, vinhos, bebidas maltadas, sucos, água e refrigerante e cerveja. Você vai aprender as características, os preços, as formas de armazenamento e as harmonizações de cada uma delas. Você também vai aprender como usar os utensílios adequados para cada tipo de bebida, como copos, taças, dosadores, abridores, saca-rolhas, etc. Em seguida daremos dicas importantes sobre como prestar um bom atendimento e preparar alimentos. Desejamos a todos bons estudos. Vamos apresentar as bebidas e como servi-las. As bebidas são um elemento importante em qualquer estabelecimento, seja um bar, um restaurante ou um hotel. Elas podem acompanhar as refeições, os petiscos ou serem consumidas sozinhas. Por isso, é essencial que os garçons saibam como servir cada tipo de bebida de forma adequada e profissional. Neste texto, vamos apresentar as principais bebidas servidas em um estabelecimento e as orientações de como proceder em cada caso. Destilados são bebidas alcoólicas obtidas por meio da destilação de frutas, cereais, cana-de-açúcar ou outras matérias-primas. Os destilados mais comuns servidos em bares são whisky, rum, vodka, sake e tequila. Cada um tem suas próprias orientações de serviço. Por exemplo, os clientes podem se referir ao modo de servir do whisky como cowboy ou on the rocks, que significa servido puro ou com gelo, respectivamente. A vodka, por outro lado, é frequentemente usada em vários coquetéis, mas também pode ser servida pura e gelada. Para servir destilados, o garçom deve usar uma bandeja com uma caçamba com gelo, uma pinça, um copo e um dosador. O garçom deve se aproximar da mesa pela direita, perguntar a quantidade de gelo desejada, depositar as pedras no copo ainda na bandeja e colocar o dosador na borda para encher com a bebida. Depois de despejar no copo, o garçom deve colocar um guardanapo ou porta-copos na mesa e deixar o copo já com a bebida sobre ele. Licores são bebidas alcoólicas doces, geralmente misturadas com ervas, flores, frutas e temperos. Eles têm um teor alcoólico de 15 a 55% em volume e podem ser servidos como aperitivos, digestivos ou acompanhando sobremesas. Os garçons devem estar familiarizados com os tipos e sabores dos licores servidos em seu estabelecimento para poder descrever os produtos aos clientes e ajudar na venda sugestiva. Para servir licores, o garçom deve usar uma bandeja com uma garrafa do licor escolhido e um copo pequeno. O garçom deve se aproximar da mesa pela direita, abrir a garrafa na frente do cliente e despejar o licor no copo até a metade. Depois de servir o licor, o garçom deve colocar um guardanapo ou porta-copos na mesa e deixar o copo já com a bebida sobre ele. Vinhos são bebidas alcoólicas obtidas por meio da fermentação do suco de uva. Eles são uma parte essencial de qualquer bar ou restaurante e podem harmonizar com diferentes pratos e ocasiões. Mesmo em bares, é importante ter pelo menos algumas opções nacionais importadas de vinhos tintos, brancos e roséis. Para servir vinhos, o garçom deve usar uma bandeja com uma garrafa do vinho escolhido, um saca-rolhas, um balde com gelo, se for vinho branco ou rosé, uma toalha branca e uma taça adequada para cada tipo de vinho. O garçom deve se aproximar da mesa pela direita, apresentar a garrafa ao cliente e confirmar o pedido. Em seguida, o garçom deve abrir a garrafa com cuidado, limpar a boca da garrafa com a toalha branca e servir uma pequena quantidade do vinho na taça do cliente que fez o pedido para que ele possa provar. Se o cliente aprovar o vinho, o garçom deve servir as demais taças na mesa seguindo a ordem: mulheres primeiro, depois homens e por último quem fez o pedido.
O garçom deve encher as taças até 2/3 da capacidade e deixar a garrafa sobre a mesa ou no balde com gelo. Bebidas maltadas são bebidas feitas a partir de grãos maltados que passam por um processo de germinação e secagem. As bebidas maltadas mais conhecidas são as cervejas e os uísques. Para servir bebidas maltadas, o garçom deve seguir as mesmas orientações de servir destilados ou cerveja, dependendo do caso. A lata ou garrafa de cerveja deve ser aberta na frente do cliente. Ao servir, pergunte se o cliente prefere com ou sem espuma, colarinho. Mantenha a sobra da garrafa ou lata sobre a mesa, sempre em um protetor térmico ou, pelo menos, em uma caçamba com gelo. Se o estabelecimento servir chopp, fique atento à pressão do gás e à temperatura. Para servir cerveja, o garçom deve usar uma bandeja com uma lata ou garrafa da cerveja escolhida e um copo ou caneca. O garçom deve se aproximar da mesa pela direita, abrir a lata ou garrafa na frente do cliente e despejar a cerveja no copo ou caneca até formar uma espuma de cerca de 2 dedos de altura, a menos que o cliente peça sem espuma. Depois de servir a cerveja, o garçom deve deixar a lata ou garrafa sobre a mesa em um protetor térmico ou em uma caçamba com gelo. Água e refrigerante são bebidas não alcoólicas que podem ser servidas como acompanhamento de refeições ou como refrescos. A água pode ser mineral, com ou sem gás, e o refrigerante pode ser de diversos sabores. A água e o refrigerante devem ser abertos na presença do cliente. Ao servir, nunca encha o copo até a boca, mantenha a quantidade e porção de 2/3 do copo. Além disso, evite encostar a boca da garrafa no limite do copo. Para servir água e refrigerante, o garçom deve usar uma bandeja com uma garrafa da bebida escolhida e um copo. O garçom deve se aproximar da mesa pela direita, abrir a garrafa na frente do cliente e despejar a bebida no copo até 2/3 da capacidade. Depois de servir a bebida, o garçom deve deixar a garrafa sobre a mesa. O serviço de um garçom é uma arte que requer habilidades técnicas e sociais. A prestação de um serviço excelente envolve uma série de etapas e regras que devem ser seguidas para garantir a satisfação do cliente. Primeiramente, é importante que o garçom conheça a diversidade de bebidas que podem ser servidas no estabelecimento e as técnicas específicas para cada uma delas. Isso inclui saber qual copo usar para cada tipo de bebida e como servir corretamente. Por exemplo, ao servir bebidas em garrafas, o garçom deve girar a garrafa um pouco para evitar que o líquido respingue ou derrame. A apresentação da lista de bebidas pode ser feita em um cardápio separado ou no mesmo onde são apresentados os pratos. O garçom não deve pressionar o cliente a selecionar o que vai beber, mas deve dar-lhe tempo para decidir. É imprescindível que o profissional conheça as bebidas que o estabelecimento comercializa, dando informações e sugestões próprias aos clientes. No caso do serviço de vinhos, o garçom deve conhecer o cardápio e a carta de vinhos para que possa sugerir cada rótulo em harmonia com os pratos oferecidos. Além de fazer o mise en place, é necessário que o profissional saiba transportar e apresentar a bebida corretamente, remover a rolha do vinho e servir para degustação. Primeiramente, deve-se servir o anfitrião, logo em seguida, servir o convidado e retornar ao anfitrião. Além das habilidades técnicas, o garçom deve demonstrar disposição quando o consumidor necessita, seja para organizar o serviço, refazer pedidos ou tirar dúvidas. O profissional deve se comportar de modo receptivo e simpático, demonstrando entusiasmo e simpatia para resolver qualquer problema. No que diz respeito ao serviço de mesa, o garçom deve servir os alimentos nos pratos dos convidados, colocando o prato vazio pelo lado direito do convidado e apresentando a travessa pelo lado esquerdo. O garçom serve com a mão direita, usando os talheres de serviço, na forma de alicate. Após montar o prato do convidado, o garçom pede licença e retirar-se. Por fim, é essencial que o garçom saiba ler a linguagem não verbal dos clientes e reconheça os sinais que indicam a necessidade de pedir a conta ou atender a uma chamada. Essas habilidades são essenciais para oferecer um serviço de qualidade e um atendimento satisfatório. A preparação de alimentos é uma atividade que envolve diversas técnicas e conhecimentos para transformar os ingredientes em pratos saborosos, nutritivos e seguros.
O garçom, como profissional que atua na interface entre a cozinha e o cliente, deve estar familiarizado com os termos e as características dos alimentos que são oferecidos no cardápio. Cortes de carnes são as porções de carne bovina, suína ou de cordeiro que são obtidas a partir da divisão do animal em partes menores. Cada corte tem um nome, uma forma, uma textura e um sabor específicos. Alguns dos principais cortes de carnes bovinas são baby beef, T-bone steak, contrafilé, escalope, filé mignon e picanha. Os cortes de carnes suínas mais comuns são costela, bisteca e picanha. Os cortes típicos de carneiro são carré, costela e paleta. Os cortes de peixe podem ser em filé ou em posta. Frutos do mar são os animais aquáticos que são consumidos como alimento. Eles podem ser divididos em duas categorias, moluscos e crustáceos. Os moluscos são aqueles que possuem uma concha ou um corpo mole, como polvo, lula, ostra e marisco. Os crustáceos são aqueles que possuem um exoesqueleto duro, como lagosta, camarão e caranguejo. Alguns dos molhos clássicos da culinária são molho béarnaise, molho bechamel, molho madeira, molho poivre e pesto. Conhecer esses conceitos é importante para que o garçom possa explicar e indicar os pratos do cardápio ao cliente da melhor forma possível. Além disso, o garçom deve seguir as regras de higiene, segurança e etiqueta ao manusear e servir os alimentos. Depois de limpar a mesa, ofereça ao cliente as opções de sobremesa. Aproveite para destacar as especialidades da casa e mostrar o cardápio. Anote o pedido na sua comanda e leve para a copa. Quando a sobremesa estiver pronta, traga na bandeja e sirva ao cliente. Quando o cliente terminar a sobremesa, pergunte se ele quer mais alguma coisa e sugira um licor ou um café, se for cortesia da casa. Se o cliente recusar, retire os pratos sujos e fique atento ao pedido da conta. Se o cliente aceitar o café, coloque as xícaras, os pires e as colherinhas na frente dele, e deixe o açúcar ou o adoçante à disposição. Parabéns por chegar ao final deste curso de garçom e garçonete. Neste curso, você aprendeu sobre a história e o perfil profissional do garçom, bem como as regras de higiene, ética, postura e conduta que devem ser seguidas por esse profissional. O atendimento ao cliente, desde a reserva da mesa, a recepção, a tomada do pedido, o serviço de bebidas e alimentos, a apresentação da conta e a saída do cliente. As bebidas e os alimentos que são servidos em um restaurante, bem como as técnicas e os utensílios para servi-los de forma adequada e profissional. Os tipos de serviço que existem em um restaurante, como o serviço à francesa, à inglesa, à russa, americano e self-service. Os episódios comuns que podem acontecer em um restaurante, como acidentes, reclamações e situações especiais, e como lidar com eles. Esperamos que este curso tenha sido útil para você e que você possa aplicar os conhecimentos adquiridos na sua prática profissional. Lembre-se que o garçom é o cartão de visita de um restaurante e que a qualidade do seu atendimento pode fazer a diferença na satisfação dos clientes. Por isso, seja sempre cortês, atencioso, ágil e eficiente. Desejamos a você muito sucesso na sua carreira.